boa noite. Está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra os destaques do Parlamento. Veja agora as manchetes deste fim de semana. Liminar da Justiça suspende negociações envolvendo área da Manitowoc. A medida é uma resposta à ação popular do presidente do Legislativo. Aprovado o projeto de lei que estabelece meia entrada a professores em eventos culturais e de lazer. E ainda, vereador Rudimar dos Santos quer criação de comissão especial para tratar da transposição dos trilhos. Em entrevista coletiva, o presidente do Legislativo informou à comunidade a suspensão das negociações envolvendo a área ocupada pela Manitowoc. A decisão da primeira vara da Fazenda Pública foi expedida por meio de liminar. A liminar é uma resposta à ação popular ajuizada pelo vereador Patrick Cavalcante em janeiro de 2016, após a multinacional suspender as operações em Passo Fundo. Com isso, a Manitowoc fica proibida de negociar ou transferir a área doada para outras empresas. A medida é válida até o fim do processo. Nós pedimos, então, a devolução, a reversão da área e o mecanismo federal que nós tínhamos, então, era como uma ação popular que nós ingressamos e ela estava transcorrendo, né? Quando houve, então, o anúncio de uma possível negociação entre a empresa comercial Zafari e a empresa Manitowoc, nós anexamos todas as informações da imprensa junto ao processo, os protocolos de intenções e a documentação que chegou até nós, e a juíza definiu, então, nesta manhã, a decisão, então, cancelando qualquer negociação. O advogado que acompanha o trâmite da ação, Alcindo Roque, trouxe outros detalhes da decisão judicial. Não é o julgamento da própria ação, mas ela assegura que a ação popular ajuizada possa ter um resultado útil ao final. E estabelece sanções à empresa Manitowoc por ter realizado operações comerciais com terceiros, quando há uma ação popular que busca a reversão desta área para o município de Passo Fundo. Isso estabelece limites à atuação da empresa e, naturalmente, obriga a empresa a respeitar o poder judiciário e impedir que haja exatamente um prejuízo não só para o processo, mas também para a própria comunidade. A empresa norte-americana deverá indenizar o poder público. Foi fixado como multa o pagamento de R$1,5 milhão, parte do valor que estava sendo negociado com a comercial Zafari. Como a operação que foi noticiado envolve valores de R$30 milhões entre duas empresas privadas, a juíza entendeu que houve uma conduta temerária da empresa Manitowoc e impôs uma multa de 10 salários mínimos e também fixou uma indenização de 5% deste valor de 30 milhões por conta dessa conduta de má-fé. Isso também é um fator ou um conteúdo da decisão que limita ou pelo menos condiciona os próximos passos que a Manitowoc possa dar ao tratar de patrimônio público e o interesse público que devem prevalecer. O vereador Matheus Vesp também defende a retomada da área, para que o município possa realizar uma chamada pública aos possíveis investidores. Quando nós apresentamos aqui outros interessados, no caso a empresa GDC, dias atrás, era tão somente uma das entre diversas propostas distintas da empresa comercial Zafari, tinham interesse em ficar com a área. E isso demonstra, pela análise da nossa legislação, a necessidade de que, de fato, o município retome a área, algo que nós já pedimos, na mesma linha do que o vereador Patrick efetuou em 2016, ao ingressar com uma ação judicial, uma ação popular, pedindo para que o município reverta a área, mesmo que administrativamente, o que já pode fazer, inclusive nessa semana, já seguindo o mesmo tom da decisão judicial, que, de certo modo, acaba e solapa com qualquer tentativa de negociação privada entre as empresas, deixando o povo a ver navios, sem que possa ter de fato o controle sobre aquilo que é seu, uma área pública aí gigantesca de 45 hectares e que agora, ocorrendo a reversão para de novo patrimônio público, possa ser aí dado uma nova destinação para um fim melhor e de forma mais satisfatória ao interesse do povo da nossa cidade. A Manitowoc também ficou estabelecida a necessidade de conservação do patrimônio público. Desta forma, no futuro a estrutura poderá ser aproveitada por outra unidade industrial.
O prazo para o recurso é de 10 dias. É possível que a empresa recorra desta decisão. Agora, um dos aspectos importantes a serem destacados é de que a decisão judicial ela impõe sanção por conduta temerária e também estabelece uma obrigação de que a Manitowoc faça a manutenção regular desse patrimônio, para que, ao voltar esse patrimônio na procedência da ação, o município e a sociedade passafundense não tenham prejuízos com esta conduta da empresa Manitowoc. Foi uma grande vitória, eu me sinto aliviado. Dentro do processo foi colocado que o vereador Patrick teria usado de má fé, e eu quero dizer à comunidade de Passo Fundo que em momento algum usei de má fé e nunca tive a má fé na minha índole. Eu sim busquei a devolução de uma área que é pública e que nós recebemos muito bem a empresa Manitowoc. Ela, como disse a juíza na ação, que usou de má fé, não o vereador Patrick. No dia 20 de dezembro, termina o período ordinário de 2017. Por este motivo, as últimas sessões plenárias tiveram a votação de vários projetos de lei. Só nesta semana foram apreciadas 17 proposições. Um dos textos aprovados estabelece aos professores o desconto da meia entrada em eventos culturais e de lazer. A matéria de iniciativa do vereador Ronaldo Rosa determina que os professores das redes pública e privada tenham acesso ao cinema, aos espetáculos teatrais e shows, pagando apenas a metade do valor do ingresso. O parlamentar justificou que a participação nesses eventos contribui com o desenvolvimento profissional dos docentes. Para que o nosso telespectador tenha uma noção exata do que é essa proposta, é semelhante ao que acontece hoje com outras categorias, como os dos alunos, os estudantes, que têm também esse direito à meia entrada. Inclusive, os alunos têm até a meia passagem de ônibus, mas os próprios homens da segurança pública também têm alguns benefícios já registrados em leis com relação ao alívio, né, da cobrança de algumas tarifas. Então, a gente hoje está estendendo isso aos professores. Eu entendo, né, e sei que talvez para alguns segmentos da iniciativa privada essa proposta não possa vir, né, ao encontro dos interesses, mas aqui a gente está pensando em beneficiar a maioria, e beneficiar a maioria é beneficiar os professores que vão poder estar participando desses eventos, vão estar se qualificando fora da escola, fora da sala de aula e depois transmitindo esse conhecimento para os alunos em aula. Ganham os professores e, por tabela, também ganham os alunos. A gente espera agora. Foi uma primeira etapa e a gente espera agora que o Poder Executivo possa sancionar esta lei, atender aqui a posição da maioria dos vereadores e que em breve então a gente possa ter essa lei publicada e aí sim valendo essa meia entrada para os professores em Passo Fundo. O Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo comemorou a conquista. Para eles, essa é uma forma de valorizar o trabalho desses profissionais. Eu vejo isso como positivo. Obviamente que, como afirmou o vereador Ronaldo Rosa na sua fala na tribuna, ele mesmo ressaltou que o ideal era que tivéssemos ganhos salariais que não fossem necessários tais tipos de benesses ou tais tipos de projetos que trouxessem apenas acesso a casas de espetáculo. Enfim, que tivéssemos isso num bom salário. Mas nós sabemos que não é essa a realidade hoje do magistério, não só em nível municipal, mas em nível nacional. Então a gente vê como muito bem-vinda essa iniciativa do vereador Ronaldo Rosa de oferecer aos professores municipais essa possibilidade. Ressalto também a importância de que a casa aqui votou quase por unanimidade, tendo 2 vereadores que, segundo a justificativa deles, por questões ideológicas, não votaram a favor dos professores, mas isso é uma questão, como eles disseram, ideológica, e que nós não vamos entrar no mérito. E a seguir, vereadores aprovam projetos que regularizam carga horária de servidores da administração e do Hospital Municipal. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população, mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré.
Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Os servidores municipais de 20 categorias e também do Hospital César Santos terão sua carga horária regularizada. As atividades passarão de 44 para 40 horas semanais. Isso porque foi aprovado na Câmara de Vereadores o projeto de lei complementar proposto pelo Executivo, que buscava adequar o quadro funcional da administração com os editais dos concursos prestados por estes trabalhadores. Entre os cargos estão, por exemplo, o de agente fiscal sanitário e o de auxiliar de enfermagem. O líder do governo na casa esclarece que não haverá aumento de despesas com pessoal, já que os serviços continuarão a ser prestados pelo mesmo número de servidores. Na verdade, nós tínhamos várias legislações que tratavam da função dos cargos, da função do servidor público municipal. Muitas vezes, a gente pode constatar nessa readequação, a lei que criou o cargo previu determinada carga horária para o cargo. E quando saiu o edital do concurso público, a carga horária veio ou a maior ou a menor. E aí, no sentido de adequar essa situação, o Executivo Municipal, conjuntamente com a representação sindical dos servidores municipais, o Simpasso, o Conselho Municipal de Professores, em especial o Simpasso, porque essa matéria ela não trata do magistério municipal, mas em especial o Simpasso, dialogaram durante um bom tempo para construir esse momento, o momento de que uma legislação que vem e adequa tanto as carreiras dos funcionários, dos servidores vinculados à administração direta, como também dos servidores vinculados à autarquia municipal, que é o Hospital Beneficente César Santos. Então nós pudemos, a partir desse diálogo, sindicato, trabalhadores, executivo municipal, está readequando essa carga horária, sem prejuízo para a população, sem prejuízo de financeiro para os servidores, de salário, e propiciando que nós possamos corrigir algo que já devia ter sido corrigido há um bom tempo, mas que agora amadureceu e foi possível fazer a votação no dia de hoje, recuperando um direito que é dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, garantindo que os serviços públicos prestados à população não sofram prejuízo. Os funcionários comemoraram a aprovação da matéria e comentaram os benefícios que terão com a regulamentação. Até há pouco tempo a gente tinha turno único. Agora, com o fim do turno único, é sabido que, principalmente em alguns setores, uma carga horária excessiva gera mais transtornos do que produtividade. Então, 4 horas a menos não causa prejuízo ao município e, ao mesmo tempo, ele causa muita satisfação e maior produtividade ao servidor. E o sindicato da categoria acompanhou a votação. O presidente da entidade também destacou a importância da redução na carga horária. Nós iríamos promover diversas ações dessas 20 categorias na esfera judicial para buscar essa adequação horária, mas através do diálogo com a administração, diversos encontros, e
graças a Deus, hoje está na casa para ser apreciada. Então não vai haver ônus nem para a administração, muito menos para o trabalhador. É somente uma adequação horária. Para essas 20 categorias, né, do funcionalismo público municipal, da administração direta, e também do hospital municipal, os servidores do hospital municipal, ao qual também é uma luta de longos anos e que a partir de 2016 nós comecemos a avançar nessas proposituras para a felicidade dos nossos colegas trabalhadores. O vereador Rudimar dos Santos segue em busca de argumentos que sustentem a necessidade de criação de um grupo especial para avaliar a transposição dos trilhos da ALL. A TV Câmara acompanhou a visita do vereador Rudimar dos Santos ao bairro Vitor Isler. Na ocasião, ele conversou com os moradores sobre a possibilidade de retirada dos trilhos. O parlamentar estima que em Passo Fundo, 10 mil famílias residam nas proximidades. E não precisa ficar muito tempo no local para constatar o risco de acidentes. Em poucos minutos, a nossa equipe flagrou algumas crianças transitando tranquilamente na malha ferroviária. Situação que há anos incomoda a comunidade. Em relação às crianças, que elas acabam frequentando a escola, as crianças da Vitor Isler acabam frequentando a escola da Vila Fátima. Então elas têm um acesso direto para essa passagem dos trilhos para irem até a escola. Então isso é bem perigoso e muitas das crianças acabam indo sozinhas para a escola. A minha preocupação maior é em relação a isso, é a questão da segurança das crianças e das famílias. Já chegou a presenciar alguma situação de risco? Sim, várias. Que tipo de situação? É pesada, né? Sobem no trilho agarrado, uns caem de volta, né? Até se machucar, se machuca. E acontece isso aí, né? E acidente de carro aqui na passagem deu já 2 mortes, né? Passa com produto químico e é risco, né, para a sociedade. E que é perigoso, né? Traz gasolina, diesel. Risco de explosão, assim, Medo de um acidente. Medo de um acidente. E o perigo é iminente. Em agosto, 6 vagões e 2 locomotivas da empresa América Latina Logística, carregados com combustíveis, descarrilharam na área rural de Passo Fundo. Em sessão plenária, o vereador Rudimar dos Santos destacou que o caso poderia ter sido ainda mais grave se tivesse ocorrido no perímetro urbano. Vale ressaltar que o comunista é o autor de um documento que solicita a criação de uma comissão especial para estudar a transposição dos trilhos. O município de Carazinho já teve uma reunião com a empresa, né? A empresa está fazendo esse estudo, né? Que para eles é um levantamento que eles têm que fazer, porque elas têm uma concessão, né? Elas não são donas, elas têm uma concessão da União, né? Tem mais 10, 12 anos aí para eles ficarem na concessão, mas eu acho que Carazinho já está na frente de nós, vai ser retirado, né? Mais uma parte que está o trilho dentro da cidade lá. Cruz Alta já retirou, né? E outras cidades aí, Caxias. Tem no interior de São Paulo também, tem algumas concessionárias que já retiraram no perímetro urbano. E agora quem tem a crescer, a ganhar é a nossa comunidade de Passo Fundo. Se retirar, nós vamos ser beneficiados. Com certeza, né? É uma melhoria tanto para nós, né? Tanto do bairro Vitor Isler como o bairro aqui Dona Elisa, Vila Fátima, porque é muita questão, né, da segurança, quanto os outros moradores já falaram, né? Também do lixo, né? Vocês podem observar que tem muita questão dos lixos. As pessoas jogam muito lixo e dá nas casas das outras pessoas que estão do outro lado, né? Então é muito ruim isso. Então seria uma melhoria muito importante, né? Eu tenho total apoio a ele por essa questão de esses trilhos quase não são mais utilizados nos dias de hoje. Então eu acho que para a segurança e para a população que mora aqui seria bem eficaz a retirada dos trilhos. E no próximo bloco, Câmara de Vereadores presta homenagem aos 500 anos da Reforma Luterana.
Estamos de volta com o Arquivo de Notícias para mostrar como foi a sessão solene em comemoração aos 500 anos da Reforma Luterana. A homenagem foi realizada pela Câmara Municipal a pedido da mesa diretora. No dia 31 de outubro, igrejas protestantes em todo o mundo celebraram os 500 anos da Reforma Luterana. Este dia ficou conhecido como aquele em que o monge alemão Lutero teria pregado suas teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg. Elas representavam uma tomada de posição contra o que ele considerava práticas abusivas do clero católico romano. É um marco histórico que diz interesse ao mundo inteiro e nós estamos nesse contexto porque os 500 anos, que foi no período de 1517 a 1648, que aconteceu a Reforma Luterana, que leva esse nome justamente por causa que quem foi o homem da Reforma foi o frade Martinho Lutero, então, em homenagem a ele, o nome, que revolucionou o cristianismo no mundo, numa época em que a Igreja Católica era a única igreja que existia, era a única religião que existia, e todos estavam submetidos tão somente a Igreja Católica, que tinha, à sua época, os seus dogmas, a sua forma de interpretar a palavra de Deus. Quando veio a Reforma Protestante, Martinho Lutero escreveu mais de 75 teses para comprovar que a forma com que a Igreja Católica conduzia a palavra sagrada, os sacramentos naquela época, não estava de acordo com as Escrituras. E aí se passou, desde aquele momento, a se ler mais a Bíblia, se meditar mais em cima da Bíblia, do que realmente ela quer passar para as pessoas. Do século XVI para cá, a reforma marcou a história no mundo e, claro, no Brasil. O pastor Guinter explica melhor. A igreja trouxe o evangelho mais perto do povo, na língua do povo. E aqui no Brasil também, hoje, nós temos um grande movimento que é regido pela Sociedade Bíblica do Brasil, que procura traduzir a Bíblia para diferentes línguas. Hoje são milhares de línguas faladas no mundo e a Sociedade Bíblica está fazendo um belo trabalho. E a Igreja Luterana está junto com esse apoio e recentemente foi publicada uma Bíblia chamada Bíblia da Reforma, que contém mais de 2.000 anotações, mensagens, interpretações que Martinho Lutero deixou naquela época. Então a Bíblia, que estava proibida na época para o povo em geral, que veio a ser liberada pela Igreja Católica em 1960 com o Concílio Vaticano II, hoje então a Igreja está vendo que há uma necessidade de nós usarmos a palavra de Deus e essa é a grande transformação também no Brasil, né? Porque no início as Bíblias eram banidas, eram proibidas, eram queimadas em 1800 e pouco, e agora então todo mundo está participando dessa distribuição da palavra de Deus. Estima-se que hoje 12% da população mundial seja protestante. Trata-se de um grupo plural composto por diversas denominações, como por exemplo o evangélico. No Brasil, o número é ainda maior, 30% da população. Este movimento evangélico tem vínculo histórico com a reforma protestante do século XVI. Todas as igrejas evangélicas que nós temos no mundo surgiram, melhor dizendo, a partir da reforma luterana. Hoje nós estamos aqui por uma iniciativa da Igreja Luterana, que tem algumas aqui em Passo Fundo, mas não diz respeito apenas à Igreja Luterana, a Assembleia de Deus, a Quadrangular, Deus e Amor, enfim, todas as igrejas evangélicas, elas nasceram em virtude dessa reforma protestante e hoje nós temos aqui em Passo Fundo em torno de 30 a 40 mil pessoas que fazem parte desse movimento. E hoje em dia, então, muita gente precisaria voltar ao período da reforma novamente, porque muita gente perdeu o jeito que Lutero pensava a igreja, a Bíblia como base única, e muita gente deturpa esse texto. E com isso nós temos um grande problema hoje com as igrejas e movimentos evangélicos, muitos que não usam corretamente o texto da palavra de Deus. E para marcar a data, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão solene. A homenagem foi proposta pela mesa diretora. E quem falou em nome do grupo foi Ronaldo Rosa.
O dia da reforma não é só dia 31 de outubro de 1517 ou 2017, agora com os 500 anos. Mas dia da reforma é todos os dias. E a igreja é uma igreja que sempre está em reforma, sempre está atualizando, voltando ao texto e aplicando esse texto na atualidade. Então, aos vereadores, as mais ricas bênçãos de Deus e muito obrigado por esse espaço cedido tão gentilmente às nossas igrejas. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nós encerramos o Arquivo de Notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.